Nós estamos retornando com a Marinês Pereira. Antes de começarmos o segundo bloco, já com o tema da neurociência e fazer o nosso bate-bola que eu preparei aqui para fazer com ela, eu quero falar sobre o novo livro da Marinês. Aliás, ela vai falar sobre o novo livro, que é o Líder Premium. Marinês, explica esse livro, do que ele trata, como que o pessoal faz para comprar. Ok. Esse livro ele trata um pouco de embasar, né, o novo comportamento do líder, né, ele entender que o estilo de liderança que ele usou, que funcionou no passado, não funciona mais. Só que e aí? Como que eu vou agir a partir desse momento? Então, fundamentado na neurociência, nos novos comportamentos, ele tem 4 vezes o resultado. Então, é uma metodologia que leva o líder a realmente atingir assim, o máximo da equipe, os resultados para a empresa. Então, essa é a ideia do livro. E você pode adquirir no meu site, no marinespereira.com.br ou no providersolutions.com.br. Em breve distribuído nas grandes livrarias. Então, aqui está o livro Líder Premium. Eu já ganhei o meu, vou ler, e vocês entrem no site e obtenham o seu livro também. Bom, nós vamos fazer um bate-bola. Antes desse bate-bola, eu tenho uma pergunta legal que eu recebi via e-mail quando eu comentei que teria você aqui no nosso programa. O que é um líder disfuncional? O que ele causa aos seus liderados e à empresa? Bom, o líder disfuncional é aquele que grita, uma hora está bem-humorado, outra hora está mal-humorado, ele não tem uma constância de comportamentos e a equipe toda fica tentando administrar essa pessoa. Então, do ponto de vista da neurociência, é o que a gente chama de líder encharcado de cortisol, que é digamos assim, um óleo ruim do motor, né, quando o óleo está estragado. Quando ele está nesse estado de tensão, porque ele não sabe administrar o problema, e tudo que é problema ele amplifica, ele fica cego, egoísta, competitivo. Então o cérebro se fecha mesmo, é como se você ficasse cego. O competitivo, ele compete com seus liderados? Exatamente, não é aquela competição saudável ou aquela agressividade saudável, é destrutiva mesmo. A intenção dele realmente, ele não percebe, mas ele acha que ele está forçando a equipe, não, vamos apertar que eles vão fazer. Então ele acredita que mau humor e medo é que faz as pessoas produzirem, quando na realidade o cortisol, quando a pessoa, só para você ter uma ideia de como isso é nocivo, se você está inundado de cortisol e chega perto, por exemplo, de um cachorro, ele não para de latir, porque o cortisol ele tem um cheiro que os animais percebem. Um cavalo, quando você, por exemplo, está com medo, está irritado, ele te derruba. Né? Por quê? Você tem que estar realmente seguro, e esse é o papel do líder, né? Ser o comandante, estar seguro de onde está o navio dele. Essa é a grande realidade. Então ele é disfuncional porque ele perde talentos, ele compete com a própria equipe, ele é nocivo para a empresa, né? Aquele cara que está mais visando o poder e as vantagens dele, né? Então ele é egoísta. Eu anotei algumas dicas aqui, que eu pesquei de vários artigos que você escreveu, eu li vários, são muitos, vocês devem acessar o site dela, e muita coisa boa para quem está na formação de seus liderados, para quem está se preparando para ser um líder e para quem tem várias equipes para liderar também dentro da sua empresa. Então, eu fiz algumas anotações e eu vou ler a frase e eu vou pedir para você comentar sobre ela. É uma verdadeira aula para líderes agora que nós vamos começar. E nós vamos estar falando sobre liderança humana e eficaz. A primeira frase, Marinês, é a seguinte: delegar é importante. Por quê? Na realidade, quando o líder ele centraliza, ele forma o quê? Equipe de pessoas dependentes e obedientes. Então, se eu centralizo todas as informações, se eu detenho a informação e deixo a minha equipe navegando no escuro, como é que eu quero ter equipe que realmente seja uma equipe proativa? Porque é isso que os líderes me pedem. Eu quero uma equipe proativa, competitiva, comprometida. Só que eu falo, filho, larga o osso, né? Lidera com perguntas e não com respostas, porque parece mais fácil você responder tudo, você entrar em ação. Mas isso cria um mau hábito, desculpa, interromper já interrompendo. Exatamente. Mas isso cria inclusive um mau hábito do próprio pessoal que está sendo liderado. Se ele já me fala algo que eu tenho que fazer e já me vem com resposta, então eu vou esperar ele me dar a resposta, eu vou simplesmente agir. Exatamente. Ao invés de criar e inovar. Seria a diferença entre essa educação que forma obedientes, né, digamos,
e a educação empreendedora. A gente pode ver que os países onde a educação é empreendedora são os primeiros no mundo em todos os setores. E aquele onde a educação é sim senhor, não senhor, que alguém manda e você realiza, né, são aqueles os dependentes e os obedientes. A gente sabe que obediência e dependência não traz nenhum benefício, não agrega valor nenhum para a empresa. Né? O que agrega valor para a empresa é a paixão, a proatividade, é o domínio e a autonomia, que infelizmente a gente ainda não verifica na maioria aqui no Brasil, mas eu acredito que em breve, vamos lá. Né? Outra dica que eu quero que você comente é importante a gente sempre falar a verdade, nua e crua aos nossos comandados, do que pintar o pavão. Na realidade, o cérebro ele é programado para uma visão de futuro positiva, né? De possibilidades, de desafios. É assim que é organizado o teu cérebro. Então, quando por um acaso o líder omite, mente, esconde, nós temos dentro do cérebro, todos nós, detectores de mentira, que são os neurônios espelho. Uma das funções, tá? Nós somos organizados para olhar para a pessoa e rapidamente perceber que tem alguma coisa errada no que ela está falando. E se o líder mente constantemente, a equipe consegue perceber isso, né? Por um mecanismo do próprio cérebro. Só que fica aquele clima, tem alguma coisa errada, esse cara está escondendo, ele está manipulando. Só que o que a gente faz? A gente apaga essa percepção, essa intuição, que é real, é fato, e deixa para lá. Só que ninguém segue um líder que não tem caráter, um líder que mente, um líder que esconde. Então, quando eu falo da verdade nua e crua, não é chegando apresentando um apocalipse. O mundo está acabando, a empresa quebrou. Não, esse não é o papel do líder. Né? O líder é aquele que leva com segurança os fatos são esses, nós precisamos da ajuda de vocês, de 10, nós temos esse plano A, B, C e D, e vamos chegar em tal ponto, mas não dourar a pílula ou acabar de enterrar e levar ao desespero, né? Porque nem todos da equipe estão preparados, talvez, para essa carga pesada que o líder, em teoria, está preparado, porque ele administra melhor o risco e os obstáculos do que talvez a equipe, até por uma questão de maturidade na profissão. Você comenta também que elogiar faz bem. Agora, existem dois tipos de elogio. O elogio político, que é aquele que eu elogio você para ficar bem na foto com você, e o elogio de fato, em função daquilo que você fez correto e foi muito bom em nível de resultados para a empresa. Como fazer e como diferenciar o político do correto? Vamos lá. Para diferenciar, a primeira coisa é você estar bem. Então, é você estar com o teu cérebro numa frequência em hertz alta, que significa que você está o quê? Com baixa de cortisol ou dos neurotransmissores que te tornam uma pessoa mais egoísta e mais fechada. Se você está nesse modelo irritado, mal-humorado, chato, estressado, tudo que você vê é um grande problema, é fato que você está cego. Se você está cego, você nunca vai perceber se é um elogio político ou um elogio verdadeiro. Né? Ou você vai achar que estão te puxando o saco, ou um elogio verdadeiro você não identifica. Então isso é fato. Então por isso que é importante diminuir um pouco essa ansiedade, esse nervosismo. Num segundo momento, quando você está bem, você começa a controlar melhor, quer dizer, controlar como, né, Marins? Como que eu faço isso para o meu cérebro? Com meditação, faço com atividade física, com dar uma respirada e olhar os problemas sobre um outro ângulo. Quando você está nesse modo, que eu chamo do modo correto do cérebro, com serotonina, endorfina, você está perceptivo. Quando você está perceptivo, você consegue de fato identificar que esse é um elogio verdadeiro, esse é um elogio de plástico, né, que a gente vai chamar, porque não é um elogio correto. Então, elogiar faz bem sim, o nosso cérebro tem um centro de recompensas, então diga aos seus filhos ou aos seus líderes o que você quer, não o que você não quer, até porque o cérebro não identifica. Não dizer aquilo que eles querem ouvir, mas o que de fato eles precisam ouvir, mesmo que seja via um elogio ou não um elogio. Você na realidade você precisa elogiar as pessoas, porque a partir do momento que você elogia, o centro de recompensa do cérebro reforça aquele comportamento. Então, se é esse o comportamento, elogie, né? Reconheça. A Gallup recomenda que a gente dê elogios, reconhecimento, feedbacks, pelo menos uma vez por semana. E é fato, as empresas onde o índice de elogio, olha o indicador aí, o índice de elogio e reconhecimento verdadeiros ocorrem, aumenta a lucratividade, produtividade, rentabilidade. Então,
eu acho que está na hora, né, das lideranças começarem a abrir os olhos para outros indicadores, que são indicadores científicos, que devem ser agregados à gestão e que tem tudo a ver com o ser humano. Né? De pernas para o ar. De pernas para o ar é o laissez-faire? Exatamente. Seria aquele tal do ócio criativo que o Domenico de Masi falou há muitos anos atrás. Não sei se você já prestou atenção, mas você está cheio de problemas. A vida é assim, né? O mundo é cheio de problemas. Não é tudo cor-de-rosa. A gente tem que enfrentar as situações. E aí você vai e tira férias, né? Vai pra praia, tá lá tomando seu chopinho, tranquilo. Já não passou por uma situação que você tem a ideia de um problema que você arrastava e você fala assim, uau, como eu não percebi isso? Já não passou por isso. Porque quando você está de férias, você está inundado, o teu cérebro está aberto, está com serotonina, hormônios do prazer, alegria. Então ele está aberto. Ele está com aquele óleo do carro bonzinho, você acabou de trocar. E aí o que a gente diz de pernas para o ar? Quando você vai entrar para uma reunião, o ambiente está tenso, o ar está carregado, significa que todas as pessoas estão com frequências de pensamento baixas, em hertz. E o ar fica denso mesmo. E nessa frequência é difícil de navegar, né? Seria a mesma coisa que você tentar nadar lá no Tietê, aqui em São Paulo, né? Pelo amor de Deus, você vai demorar, vai fazer força. Então é melhor você estar com o teu cérebro com as águas limpinhas para que essas ideias ocorram. Então de pernas para o ar significa o quê? Tem que tirar férias, tem que descansar. Antes de uma reunião pesada, faça atividade física, vai caminhar ao redor ali da sua empresa, na quadra, mas interrompe, né? Porque você desconecta essas conexões do cérebro e possibilita outras, né? Então você só estava vendo aquilo, de repente você cria novos caminhos e você consegue ter as sacadas. Então é importante dar uma descansada antes de uma reunião, antes de uma palestra, né? Por quê? Para você realmente ficar bem, ficar tranquilo. E aí abrem-se as possibilidades, que se as pessoas tivessem ideia, elas iam diminuir um pouco a ansiedade, não iam achar que é chique ser ansioso ou estressado, né? Você fala sobre 7 mitos nos seus arquivos. Nós vamos falar sobre os 7 mitos. Um deles é preciso acordar cedo para ser produtivo. Na realidade isso é uma crença, né? A coisa da formiga e da cigarra. Não tem isso. Para ser produtivo pode ser qualquer momento, desde que você respeite o seu ciclo. Biorritmo, que a gente chama. Se você é um cara que produz muito de tarde para noite, o ideal seria você trabalhar tarde para noite. Se você é um cara que produz muito bem de madrugada, o ideal seria trabalhar de madrugada, de manhã, enfim. Respeitando o seu ciclo, você faz o que com o seu cérebro? De novo, hormônios do prazer. Estou feliz, estou produzindo, o que as pessoas querem produzir. Então isso é um mito, achar que quem levanta cedo... Não, enfim, essas frases que você já conhece, não vou nem repetir. Nada a ver. Quem levanta cedo não é melhor do que quem levanta tarde, quem levanta tarde não é vagabundo. Nada a ver. O que importa é a qualidade do que você produz. E a qualidade do que você produz e a quantidade está muito relacionado a como está o teu cérebro, como ele está comandando essa máquina. Exato. Mito 2. É preciso ter força de vontade e esforçar-se para conseguir fazer tudo. Olha, gente, aí esse mito, você vai ficar um pouco chocado, porque entra a física quântica. A gente aprende que a gente tem que planejar, que a gente tem que focar, que a gente tem que olhar para aquela possibilidade. Isso é perfeito, né? Que eu falei da neurociência. Só que para a física quântica existe o que a gente chama de efeito Zenão. O que é o efeito Zenão? Vou falar muito simplesmente. Quando você fala, eu quero isto, então eu quero esta cadeira, esta mesa, este computador, que é mais ou menos o que a gente imagina pela lei da atração, você congela todas as demais possibilidades que estão ao teu redor em termos de elétron. Isso é ciência, hein, gente? Não é magia, pelo amor de Deus. Então, o que eles querem dizer com foco, né? O foco, ele deve abranger possibilidades. Então, quando você fala, eu desejo alguma coisa, você deixa aberto para que as possibilidades... Então, quando você fala, eu quero um carro amarelo, você fechou para o vermelho, para o azul, não sei se ficou clara essa explicação, porque ela entra muito na física quântica, que eu te falei que eu não ia entrar, porque ela é meio assustadora. Então, é legal ter o foco, sim, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e eliminar as crenças, mas tem que tomar muito cuidado para não falar assim, é aquele que eu quero casar, ou é a que você pode se dar mal, né? Porque aquela energia pode não estar de acordo com a que você realmente merece e precisa. Vamos para o mito 3. Telas múltiplas ajudam com a produtividade. A geração Y, que dizem, né, que está no Messenger, está na rede social, fala consegue fazer 8 coisas ao mesmo tempo. Gente, olha,
Não dá. Recente pesquisa, isso é um mito mesmo. Você pode, inclusive, mulheres, né? Nós mulheres, a gente está aqui, mas está ouvindo lá, está fazendo um monte de coisa, mas você só vai fazer uma coisa bem feita. Não adianta, né? Você está concentrado neste aqui. Então, o cérebro, ele realmente produz melhor quando ele se concentra numa coisa. Então, quando você abre para todos os outros, você reduz a velocidade do principal. Então, se eu estou com 10 telas fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, o foco principal, que poderia levar 1 hora, vai levar 3 horas. Então isso também é um mito de achar que o nosso cérebro consegue fazer, e mulher consegue, nada, mito também. Consegue fazer uma coisa muito bem feita, o resto tudo mal feito. Isso é ciência. Mito 4. A internet está nos deixando burros e distraídos das coisas que realmente devemos fazer. Eu sempre achei isso. Não, a gente isso acaba daí, virando isso escravo. daí é um mito. Né? Não, isso daí é um mito. A internet ela tem um outro fator, é um novo estímulo para o cérebro. Então assim, a internet não deixa ninguém burro. Ela torna você com uma outra visão. Então, amplia as possibilidades. Depende de como você utiliza a internet. Depende, claro, tudo depende. Mas assim, não é que a internet nos deixa burro. Ela tem a informação e vai como você acessa essas informações. A única coisa que a gente tem ainda muito incipiente na ciência é, a gente tem mania de ler e-books, né, tudo na tela do computador. A fixação, de acordo com os cientistas, é muito maior quando você lê um livro físico. Por quê? Porque é um estímulo visual parado. O estímulo do computador é luminoso. Então, quando você está lendo um livro no computador ou no tablet, está vindo um impulso no teu cérebro. E esses impulsos, eles cansam e te distraem. Então, se eu tiver que ler um livro no computador e um livro físico, a fixação e o aprendizado é maior no livro físico, menor no tablet. Não fica entrando a janelinha online, várias pessoas. Isso não quer dizer que não exista aprendizagem. Existe aprendizagem, a internet ajuda muito, facilita a vida, só que assim, aqui o componente de distração do cérebro é maior no sentido dos estímulos luminosos. O mito 5 que você se refere, você só será produtivo se trabalhar em um escritório. Isso aí é um negócio da era industrial, né? Encaixotar todo mundo dentro do escritório e fazer as pessoas ficarem 8 horas sentadas. Além de fazer mal para a saúde, realmente é um mito, né? Tem gente que se dá bem trabalhando no café, tem gente que se dá bem trabalhando em casa, tem gente que se dá bem trabalhando no estúdio. A pessoa tem que encontrar onde ela se sente melhor e ela exerce o máximo dos seus talentos. Então, é uma coisa assim meio de manada, né? Todo mundo acorda às 6, todo mundo fica 3 horas no trânsito, todo mundo vai trabalhar, todo mundo desce para almoçar no mesmo horário, sempre fila, isso é estressante. Se as empresas soubessem como isso influencia o cérebro e os comportamentos, metade das pessoas ficariam nas suas casas trabalhando, porque é um nonsense você levantar, abrir o seu computador e ficar respondendo e-mail. Agora, por que isso ocorre? Né? Por que esse mito não é derrubado tão facilmente? Porque não existe uma relação de confiança. Se o cara estiver na casa dele, ele não vai trabalhar. Então é o tal do foco antigo em horas trabalhadas, e não o foco novo, que é em resultado. Se o cara está trabalhando na casa dele e eu estou atenta aos resultados, pouco me importa se ele trabalhou 8 horas ou 2 horas e conseguiu o mesmo resultado. As grandes empresas hoje, elas estão transformando seus escritórios regionais em home office, né? Eles derrubam vários custos fixos que existiam no passado. E isso provoca, inclusive, uma proximidade maior da pessoa que está trabalhando na região com seus próprios clientes ou fornecedores. Exatamente. Né? Só que tem aquela coisa, tem gente que não consegue, né? A pessoa está tão bitolada que ela precisa se arrumar, ir para o escritório, sentar, e ela não consegue trabalhar em casa, então ela não produz. Então tem que ver quem são as pessoas que produzem e quem são as pessoas que não produzem. Porque forçar uma pessoa no home office, por exemplo, achando que isso é um presente, também é um engano. Né? Tem gente que não consegue. Eu trabalho em home office, eu tomei por hábito vestir-me como se eu estivesse saindo do escritório. E pelo menos, mesmo trabalhando no home office, eu me sinto como se eu estivesse no meu escritório antigo trabalhando. Exatamente, você tem que ter disciplina. Exatamente, e organizar as reuniões em locais agradáveis, onde o contato pode ser fácil, e em São Paulo principalmente, né? Chegar ao local é muito mais fácil do que fazer uma pessoa sair do norte e ir até o sul. Vai num local comum entre os dois. O mito número 6. Classificação e organização é a solução para a sobrecarga de e-mail. Às vezes eu fico observando as pessoas com várias orientações de organização do tempo.
O importante é o que eu devo controlar, o que eu não devo controlar. Então, às vezes essa coisa de ficar classificando todos os e-mails que entram, tem e-mail que é pro lixo, não tem nem que classificar. Então, às vezes as pessoas ficam criando 950 pastas, distribuindo os e-mails que elas nunca vão ler, é igual a revista, né? Revista que você assina e não lê nunca. E lembra, tudo que você faz que frustra o teu cérebro, imediatamente se inunda de cortisol, porque o cérebro não foi organizado para fracassar. Então, cuidado ao controlar, porque é um mito, né? Achar que a organização é boa. Às vezes a organização excessiva é prejudicial, porque toma um tempo importante da sua vida que você deveria estar fazendo outras coisas. E você fica organizando coisas que não vai ajudar em nada, são o que eu chamo de controles desnecessários. O que vai agregar esse controle? O que vai agregar esse relatório? Para que eles servem? Então, não é que tem que organizar, que tem que se fazer aquela tarefa, né? Não, às vezes é só eliminar da frente. Então, é nesse sentido que é um mito, achar que tudo tem que ser organizado. E o mito número 7, que é o último da nossa relação aqui, o método de produtividade funciona sempre e deixará mais produtivo. Olha, na realidade, a gente vai, aquela coisa da pressão, né? Isso é um mito. A pressão, se eu apertar, os caras vão fazer. Se eu forçar, eles vão espanar, mas vão concluir. Lembra, de novo, o cérebro tem que ter as paradas, tem que ter o tal do laissez-faire, que você ficar, respira, sai do problema. Tem que ter aquele momento. Tem que ter aquele momento de parada. Então essa coisa da pressão, infelizmente, para as pessoas que usam, não dá resultado que você gostaria. Ah, mas eu estou tendo resultado. Mas você poderia ter 4 vezes, 5 vezes mais resultado se usasse uma outra metodologia. Mas é claro que para isso precisa estar aberto para esse novo, que é científico, né? Que faz com que você tenha uma nova maneira de conduzir reuniões, treinamentos, equipes, baseada no quê? No funcionamento perfeito, voltado para a produtividade, sim, mas a produtividade ela não está relacionada a essa pressão, a esse esforço físico, ou a esse excessivo esforço, né? Às vezes é uma sacada que faz você resolver um problema. Né? E por falar em sacada, eu deixei para finalizar o programa, eu falei em 5 dicas, comentei 4, né? E agora vai a última, deixei essa última exatamente para finalizar o programa. Pratique o bom humor. O bom humor é assim, existe uma lenda, né? Uma crença entre alguns líderes, graças a Deus não todos, que cara feia e mau humor é que impõe respeito. Né? Quanto mais mal-humorado, melhor é o cara. Né? E algumas empresas ainda acham, você é muito humano, você não conversa muito com as pessoas. Então, o bom humor, ele faz o quê? De novo, inunda o cérebro de cortisol, endorfina, que são os neurotransmissores que abrem o seu cérebro. A partir do momento que abre o seu cérebro, aumenta a criatividade, aumenta a percepção, aumenta a intuição, a solução de problemas é sempre pontual e fantástica. E a equipe, né, quando você cria, você é um líder bem-humorado, você cria um ambiente de real comprometimento. As pessoas querem trabalhar com você, né, elas buscam. Então, em vez de você, o mal-humorado, ele exporta talentos, faz as pessoas saírem dali porque ninguém quer trabalhar com esse cara. Já o outro não, ele traz as pessoas para dentro. Então, praticar o bom humor é assim, é o controle das suas emoções. Você pode estar irritado, mas você fala assim, não, isso não é bom para mim. Até porque cortisol dá câncer, dá diabetes, infarto. Então as pessoas têm que começar a entender que intoxica todas as células do organismo e a neurociência já tem uma correlação vasta de doenças que começam por a intoxicação simples das células. Claro está, você tem que ser feliz fazendo o que faz e fazê-lo com bom humor. E seguir todas essas dicas e quebrar e arrebentar com todos esses mitos. Leiam, vejam, revejam nossos vídeos e acessem o site que é... O meu é marinespereira, com y.com.br ou providersolutions.com.br, onde vocês vão poder encontrar bastante informação a respeito da formação de líderes. Marinês, muito obrigado por ter vindo ao meu programa, foi um prazer recebê-la aqui, uma aula, e eu espero que vocês aproveitem todas essas informações para a formação dos seus líderes e busquem na Marinês as orientações corretas, que eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão ter uma excelente profissional trabalhando com vocês, orientando os seus líderes na gestão do seu negócio. Vocês assistiram o programa Caminhos de Sucesso, a gente volta na próxima semana com mais um convidado. Foi um prazer tê-los aqui. Um abraço, até lá.